O indivíduo sempre teve que lutar para não ser dominado pela tribo. Ser seu próprio homem é uma questão difícil. Se você tentar frequentemente, estará sozinho e, às vezes, assustado. Mas nenhum preço é alto demais para pagar pelo privilégio de ser dono de si mesmo. Rudyard Kipling, O Diário Kipling. Vivemos na era dos adultos crianças. Todo mundo quer liberdade, mas ninguém quer responsabilidade. Mas a verdade é que você não pode ter liberdade sem assumir a responsabilidade por sua vida. Você quer viver sozinho, quer um carro, quer iniciar um negócio onde possa fazer o que quiser, quando quiser? Bem, tudo isso traz sacrifícios e responsabilidades. Toda liberdade vem com um certo grau de responsabilidade. Mas o que acontece se você conseguir liberdade sem responsabilidade? É possível apenas se outra pessoa lhe der liberdade e assumir a responsabilidade por suas necessidades, como os pais costumam fazer durante a infância. Assim, a criança pode ter liberdade sem responsabilidade. Mas se você é um adulto, por mais tentador que pareça, sinceramente você não a quer, porque a liberdade sem responsabilidade impedirá seu crescimento e o transformará em um escravo. Vou dar um exemplo bastante clichê, mas que serve para entender esse conceito: o filho rico e mimado. Seus pais lhe dão liberdade sem que ele precise assumir nenhuma responsabilidade. Ele pode pedir dinheiro quando quiser e conseguir tudo o que quiser sem ter que assumir nenhuma responsabilidade em troca. Não precisa se sair bem na escola, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada em casa, nem cozinhar, nem limpar, porque sua família tem dinheiro, empregadas e cozinheiros. Nem precisa fazer amigos de verdade, porque as pessoas estão dispostas a passar tempo com ele apenas para ter acesso ao seu dinheiro. Mas um dia, quando o filho gasta demais do dinheiro do pai, este decide cortar sua riqueza e expulsá-lo de casa. O filho, já adulto, fica abandonado à sua própria sorte. Ele tem que viver sozinho, ganhar seu próprio dinheiro e cuidar de suas próprias necessidades. E o que acontece? Um homem assim não consegue funcionar no mundo. Ele não tem ideia de como cuidar de si mesmo, porque nunca teve que fazer isso. Ele não sabe como estudar, como conseguir um emprego, como ganhar seu próprio dinheiro, como limpar, como cozinhar, como desenvolver relacionamentos reais, etc. Esse homem é totalmente dependente dos outros. É um homem criança. E enquanto permanecer dependente, nunca será livre. Ele esperará que outros lhe proporcionem o mesmo estilo de vida que seu pai. E se encontrar alguém, se tornará um escravo do que essa pessoa espera dele. E no pior dos casos, se não encontrar ninguém, começará a usar mecanismos de evasão para tentar satisfazer as necessidades que não pode satisfazer por si mesmo. Eu sei que é um exemplo muito extremo, mas também sei que você está começando a ver o ponto. Então, pode-se ter liberdade sem responsabilidade a curto prazo, sim, mas a longo prazo, não. A maioria das pessoas não quer a liberdade de verdade, porque a liberdade implica responsabilidade, e a maioria das pessoas tem medo da responsabilidade. Sigmund Freud disse que não assumir nunca a responsabilidade por suas próprias necessidades tem um custo, e esse custo é sua própria liberdade. Mas se você começar a se responsabilizar por suas próprias necessidades, se tornará mais competente. E ao se tornar mais competente, se tornará mais independente. E ao se tornar mais independente, adquirirá a capacidade de se rebelar. Lembre-se dessa palavra, rebelião. Quem é autêntico assume a responsabilidade por ser o que é, se reconhece livre para ser o que é. Jean-Paul Sartre. Agora, vou ao extremo oposto do exemplo. Pense em uma criança que não é rica nem mimada, que assume cada vez mais responsabilidade por si mesma e começa a cuidar de suas próprias necessidades. Ela começa assumindo responsabilidades em casa. Depois, começa a trabalhar meio período. Começa a ajudar a pagar as contas de casa. Economiza com muito esforço e, aos poucos, compra as coisas que deseja. Nesse ponto, esse jovem já paga todas as suas contas e é totalmente independente dos pais.
Como você pode ver, ele foi assumindo cada vez mais responsabilidades, o que o levou a ser competente. Ser competente o levou a ser mais independente. E ao ser independente, adquiriu a capacidade de se rebelar. Por que se rebelar? Suponha que um dia ele decida que quer se mudar para outra cidade para obter uma especialização e viver sozinho, mas quando conta aos pais, eles dizem não. Por que não vai para uma universidade local e faz outra especialização? Fique por perto. Mas nosso amigo já se tornou um jovem homem responsável, competente e independente. Então ele se rebela e vai atrás do que quer. Ele se muda de qualquer maneira e preserva sua liberdade. Sou livre porque sei que sou moralmente responsável por tudo o que faço. Robert Heine. Então, o que significa ser mais livre? Significa ser capaz de viver sendo autêntico. A liberdade é a liberdade de ser você mesmo. Lembra-se da rebelião? É fazer seu próprio caminho fora das expectativas dos outros. Esse tipo de liberdade só é possível quando você pode se rebelar contra os outros. Quando pode dizer não ao que os outros exigem de você. E a capacidade de se rebelar só é possível quando você se torna independente dos outros. E a independência só é alcançada quando você se torna competente, quando não depende mais de alguém para atender suas necessidades. Porque quanto mais incompetente você for, mais dependente será dos outros. E quanto mais depender dos outros, mais terá que suprimir sua autenticidade para satisfazer o que esperam de você. Ou seja, quanto mais depender dos outros, mais terá que se ajustar ao que eles esperam de você. Só pode ser culpado, admirado ou respeitado pelas coisas que fez voluntariamente. Se alguma parte desta mensagem foi útil para você, deixe seu like e comente.